Qualquer conflito me preocupa. Eu sou um homem que nasci para a paz. Então, no momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê o dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente. Esse uniforme aqui foi o que foi me colocado quando eu fui levado para isolamento, nas masmorras de Israel. Eu diria que era uma masmorra medieval, mas eu sei que aquela masmorra não tem mais de 80 anos. Então ela foi colocada naquela condição propositalmente. E para mim, na verdade, é uma honra usar essa roupa aqui, porque eu sei que tantas pessoas que estão nas masmorras de Israel nesse momento, quando são libertadas com essa mesma roupa, e que eu sei que isso é parte de um processo de emancipação. Então, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu passei, sei lá, mais de 30 horas para chegar aqui, e cada vez que as pessoas olhavam com uma cara estranha, porque ainda estava sujo do bombardeio, ainda tem, enfim, coisas que a prisão não te permite resolver. E eu, sinceramente, tinha o maior orgulho de estar como meus irmãos e minhas irmãs palestinas, com o mesmo uniforme que eles usaram para mostrar que passaram por um processo de violação, mas, sobretudo, que eu sei que no futuro todas as pessoas que usarem esse mesmo uniforme vão comemorar a liberdade do povo palestino. O exército de Israel atacou a TV estatal iraniana e tudo foi transmitido ao vivo. Vamos dar uma olhadinha. دادن وسیله نقلیه همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. معاونت سیاسی صدا و الله اکبر مردم شریف ایران آگاه باشید. آنچه که دیدید صدایی که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استودیو Realmente a coisa não tá para brincadeira lá no Oriente Médio. Israel já tinha avisado que a TV estatal e a rádio estatal iraniana iria desaparecer. A apresentadora até que estava brava ali fazendo críticas a Israel, mas na hora que o ataque aconteceu, imagine como ficou o coração dessa senhora para não falar outra coisa, né, gente? A coisa tá complicada lá no Oriente Médio. Que Deus tenha misericórdia, que a paz reine. Eu não sei pra vocês, mas pra mim o que mais esses ataques do Irã a Israel tá mostrando é a hipocrisia de muita gente filha da puta. Repercutiu um vídeo aí, né, que deu milhões e milhões de visualizações, da galera no Líbano curtindo ali, comendo e assistindo os mísseis do Irã até Israel e meio que ali filmando e comemorando aquilo, né? Aí tu viu uma galerinha, tá ligado? Que fica, nossa, o ser humano tá frio mesmo, cadê o amor dessa galera? Meu Deus, o mundo tá acabando. Essa mesma galerinha não falou um A, tá ligado? Diante do que aconteceu na Palestina, irmão. Que foi simplesmente varrida por Israel. Mais de 50 mil pessoas, ó, aqui, ó, nas mãos de Israel. E essas pessoas aí não falam nada. Aí o Irã dá um ataque a Israel, né? Uma mínima resposta, sacou? Aí vem, orem por Israel. Irmão, a sua oração é muito seletiva. Vai me desculpar. Então, pelo amor de Deus, eu aqui sou a favor da paz. Em toda guerra você é a favor da paz. Mas não vem com oração e coração bom seletivo, não, que comigo não cola, compadre. A sua oração e a sua humanidade é bem seletiva e tem bandeira. Curioso os evangélicos aqui no Brasil defenderem Israel, que eles têm muito mais a ver com o Irã. O Estado que proíbe a comercialização e venda de bebida alcoólica é o Irã. Em Israel você pode beber à vontade. O Estado que permite o aborto é Israel. No Irã é proibido. O Estado onde relações homoafetivas são aceitas é Israel. Não é o Irã. No Irã não é aceito. Tudo que Silas Malafaia e todo esse pessoal prega aqui no Brasil é o modelo que vive o Irã. Não é o modelo que vive Israel. Na verdade, tudo não, mas boa parte do que eles pregam aqui no Brasil é o que Israel é o oposto. Em Israel, o aborto é legalizado, relacionamentos homoafetivos são aceitos, tolerados, você pode beber à vontade, cada um tem a religião que quiser. E eu não estou defendendo nenhum lado ou nem outro não, tá? Eu só estou pontuando para esse grupo aqui no Brasil que os valores deles são bem diferentes do lado que eles estão escolhendo. Israel não se sustenta nessa guerra sem o apoio dos Estados Unidos. A verdade é a seguinte, o Irã tem um território vastíssimo, ao qual ele pode distribuir os seus lançadores de mísseis. Israel mesmo, dominando os céus do Irã, não consegue destruir todos os lançadores de mísseis do Irã. O Irã vai continuar lançando uma quantidade de mísseis que faz com que os sistemas de defesa de Israel não consigam impedir que os mísseis atinjam as cidades israelenses e façam cenas como a gente viu aí, de Tel Aviv pegando fogo, de Haifa pegando fogo e do Irã conseguindo castigar de forma severa o Estado de Israel. E vamos lembrar que o Estado de Israel tem o tamanho do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Os Estados Unidos já está fazendo essa guerra por procuração através de Israel. Os americanos não querem perder uma vida sequer nessa guerra. Um dos motivos que fez os estados pêndulo
votarem no Trump é que o Trump falou que ia acabar com as guerras, que não ia enfiar os Estados Unidos em mais guerras que não fossem do seu interesse. No último fim de semana, os Estados Unidos observou as maiores manifestações populares contra o governo de Donald Trump e tiveram em muitos e muitos anos. 2% da população adulta americana compareceu a essas manifestações. Foram milhões e milhões de pessoas em milhares de cidades dos Estados Unidos. O governo americano não está numa situação tranquila internamente para ele poder entrar numa guerra da qual aparentemente ele não tem nada a ver. A ilusão se quebrou de que Israel era inatingível, de que Israel era impossível de ser atacada, e foi. E os iranianos fizeram história nesses últimos 3 dias e pelo jeito vão continuar fazendo. Mais alguns dados aqui para vocês entenderem o absurdo que é essa guerra. Esse aqui é o mapa da região. Aqui vocês estão vendo Israel, desse lado aqui Israel, bem pequenininho, e grandão aqui o Irã. Entre Irã e Israel tem Iraque, Síria e Jordânia. Não está aparecendo escrito aqui Jordânia, mas do lado de Israel tem a Jordânia. A distância entre Israel, entre Tel Aviv e Teherã é de 1.500 quilômetros. É a mesma distância que Assunção para o Rio de Janeiro. É como se o Rio de Janeiro falasse, vou bombardear Assunção. E Assunção falasse, vou devolver aqui no Rio de Janeiro. Olha a distância que esse pessoal tá. É a mesma distância de São Paulo para Buenos Aires. Pô, para pensar. São Paulo e Buenos Aires. Olha a distância. São Paulo e Buenos Aires é um pouquinho mais de 1.600 quilômetros. Teherã, Tel Aviv, pouquinho mais de 1.500 quilômetros. E pior, Netanyahu tá falando que se ele conseguir ali com o Irã, ele vai pro Paquistão. Olha o mapa aqui do Paquistão. O Paquistão é pra lá do Irã para baixo do Afeganistão. É muita vontade de guerrear. Eu quero guerrear, eu vou guerrear. É isso que esse pessoal pensa. Quero guerra, guerra. Você precisa saber por que Israel resolveu atacar o Irã. Tá? É importante que você saiba disso, porque se amanhã ou depois você se vê envolvido na Terceira Guerra Mundial, você fala, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Então eu vou te explicar agora, tá? Vem comigo, mas antes aperta no meu retratinho para você me seguir, salva o vídeo. Se você gostar do vídeo, você aperta no coraçãozinho também. Gente, presta atenção. Os Estados Unidos estão vivendo a maior crise econômica da vida dele. E ele está responsabilizando quem? A China, né? Ele acha que a China é o responsável por todos os problemas que ele está enfrentando no mundo, né? Só que não é assim. Né? Agora, o que ele está pensando em fazer? Ele está pensando em destruir o Irã. Por quê? Porque o Irã fornece 1 milhão de barril de petróleo por dia para a China. O Irã é um dos maiores fornecedores de petróleo para a China. Então, ao mesmo tempo que ele acredita que se ele interrompesse o fornecimento de petróleo da China, ele ia derrubar com a China, ele aproveita essa guerra que ele inventou lá com o Irã para distrair a população mundial e concluir o genocídio que ele está fazendo na Palestina, né? Ele não quer deixar nenhum palestino vivo, né? Nem criança, nem mulher, nem adulto, nem nada. Ele quer destruir todo o povo palestino. Então, ele tem duplo objetivo nessa história da guerra. Só que ele não imaginava que o Irã fosse reagir do jeito que está reagindo, né? O Irã está mandando míssil lá, está derrubando prédio lá dentro de Israel. Os milionários de Israel já estão metendo o pé para a Grécia, para a França, estão fugindo, até o Netanyahu está pensando em vazar de lá. E quem são os parceiros do Irã? A China e a Rússia. Então a coisa não vai ficar tão fácil assim como ele está imaginando. Para que se evite a Terceira Guerra Mundial, eu acho que a população americana tinha que tirar o Donald Trump do poder. O que você acha? Fala aí nos comentários. Gente, tem muita gente aí que tá vibrando na internet de ver Israel se ferrar tomando míssil do Irã, né? Aí a gente tem que entender, por um lado, e tem que discutir, separar o joio do trigo, né? Em primeiro lugar, é muito fácil para Israel atingir a Palestina, né? Atingir uma população de crianças, mulheres e civis que não tem um exército para te defender, né? E por isso que tem essa reação aí nas redes sociais e também na vida cotidiana de várias populações de ter um certo gosto de ver Israel tomar mísseis aí do Irã, depois de ter cometido um massacre de mais de 50 mil pessoas só no último período, tirando as últimas décadas. Isso é uma coisa. Por outro lado, gente, eu acho assim, a gente não pode querer defender guerra em lugar nenhum, porque a guerra para a população comum, como nós, para os trabalhadores, para o povo, é muito ruim, é só desgraça, né? Só que também tem um outro lado, né? A gente tem que ter lado nas discussões, nos processos históricos, e eu tenho lado. O meu lado aqui é dos BRICS, e esse conflito aí envolve os BRICS, né? E eu gostaria muito que esse conflito fosse resolvido no território econômico e político, que é o local que ele tem que ser resolvido, e não militar. O que acontece? O pano de fundo desse conflito aí não é arma nuclear, como o pessoal fala. Arma nuclear a China tem já, arma nuclear a Rússia tem já, que está dentro dos BRICS, mas o que acontece? A gente está discutindo aqui a hegemonia da China no mundo. A gente está discutindo aí um bloco econômico que acabou de ganhar maioria das reservas de petróleo com a entrada do Irã nos últimos anos. A gente está discutindo aí uma estrutura que a China gastou para construir lá no Irã. Uma estrutura que a Rússia gastou para construir lá no Irã e que está em jogo com esse conflito. Então a gente está discutindo aí o fim daquela ordem unipolar em que os Estados Unidos mandavam no mundo e subordinava todo mundo, que é o que representa Israel, capacho dos Estados Unidos. De um lado isso, e de outro lado a ordem multipolar,
unipolar, em que os países negociam em acordo comum, acordos benéficos para as duas partes. Esse é o meu lado, é o lado que vai permitir com que o Brasil realmente feche acordos para seu desenvolvimento autônomo, sem ser subordinado a país nenhum. Então eu acho que a gente tem que ter lado sim nesse conflito, não torcer pela morte de ninguém, nem pela continuidade da guerra, mas torcer para que na resolução política e econômica desse conflito a gente saia ganhando. Nós dos BRICS, o Brasil, a Rússia, a China, todos os países do Irã saiam ganhando nesse conflito, porque a ordem unipolar que defende Israel de ser capacho dos Estados Unidos não vai desenvolver o mundo, só vai desenvolver os Estados Unidos e talvez um pouco esses seus capachos. Então, pessoal, eu creio que a discussão vai por aí. Os bunkers aí, 1,5 milhão de bunkers em Israel, tá? Num país minúsculo, o tamanho do Sergipe, não estão segurando também as mortes, né? E isso tende a avançar. A gente torce para que essa guerra pare e que a solução vá para o terreno econômico e político, mas a gente tem que lembrar que a gente tem lado sim e compreender a revolta da população contra Israel. É isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, segue aí se você ainda não segue e um abraço a todos e todas. Galera, é absurdo. O que um genocida não é capaz de fazer para desviar a atenção do mundo das maldades que ele está praticando. É até capaz de declarar guerra a outro país. Olha, o ex-ministro Celso Amorim, atual assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, afirmou que essa guerra entre Israel e o Irã é simplesmente para mudar o foco do que está acontecendo em Gaza. E nessa mesma linha, o jornalista da Globo News, Guga Chakra, acaba de fazer um baita de um comentário. Porque é exatamente para isso, para que as pessoas esqueçam o genocídio que Israel está praticando na faixa de Gaza. Porque depois que começou o conflito entre Israel e o Irã, os ataques à faixa de Gaza se intensificaram. Somente nas últimas 48 horas, 90 pessoas foram mortas. Ainda segundo o Guga Chakra, o Estado de Israel está armando milícias do Estado Islâmico para atacar o povo palestino. Porque, segundo ele, o objetivo de Israel é expulsar aquelas pessoas de lá, espremê-las em um espaço de 20% do território até que elas não suportem mais e vão embora. Trouxe aqui um comentário para vocês, vou pedir que deixem um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilha esse vídeo e se gosta do conteúdo que eu produzo, quem puder quiser contribuir com esse trabalho, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora fica com o comentário. Israel intensificou muito os ataques a Gaza nos últimos dias, desde que iniciou a guerra no Irã. Só nas últimas 48 horas, mais de 90 pessoas morreram. Israel também fez disparos contra pessoas que iam tentar aquela coisa lá na distribuição de ajuda humanitária que Israel faz só em 4 pontos, forçando multidões irem ao sul de Israel, que impede idosos, por exemplo, de conseguirem essa ajuda humanitária. Antes, quando era ONU, eram 400 pontos, levava a ajuda até eles. A questão também que Israel, isso segundo até o Netanyahu, Israel arma uma milícia ligada ao grupo Estado Islâmico, uma milícia terrorista em Gaza, que também tem agido contra a população palestina. O cenário é catastrófico, foi cortada a energia elétrica de Gaza, também está praticamente sem internet em nenhum lugar do território palestino. Eu sei que agora tem uma guerra que pode ter uma dimensão muito maior, especulações, aumentou a especulação de envolvimento americano desde a hora que eu fiz o comentário, minutos atrás, porque o Trump fez uma resposta ao Tucker Carlson, que é uma das principais figuras do MAGA, dizendo que o Tucker Carlson o Mauricinho Tucker Carlson tem que entender que o Irã não pode ter arma atômica, né? Se ele ataca o Tucker Carlson, assim, que é a maior figura da comunicação do MAGA, né? Não. Significa que ele está meio empolgado para um envolvimento militar americano. Mas, enfim, a tragédia continua na faixa de Gaza, a gente não pode esquecer, é a grande... nós vivemos num momento ali que a gente está observando o que ocorre em Gaza, onde o governo Netanyahu, embora com outras palavras, defende abertamente a limpeza étnica de palestinos que habitam aquele território, 2 milhões de palestinos. Eles falam que é para remover para 20% do território, que vai tornar a vida tão intolerável que eles vão acabar saindo. Isso é limpeza étnica, e insisto, a situação piorou do que já era péssimo agora, e piorou também para os reféns, porque o Netanyahu não está nem aí para negociar a libertação dos reféns israelenses nas mãos dos terroristas do Hamas, desde o atentado terrorista de 7 de outubro de 2023. Gente, é inacreditável a maldade de um homem. O que eu me pergunto é por que o mundo inteiro está assistindo assim, passivo, sem fazer nada, especialmente aqueles que podem fazer alguma coisa. Cadê a ONU? Cadê as potências que não fazem nada, que estão deixando esse genocídio à luz do dia? Estamos assistindo televisionado o maior genocídio de todos os tempos e ninguém faz nada. Por que tanta covardia? Netanyahu precisa ser parado. Deixa nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Não adianta, gente. O destino quer Trump de um lado e Xi Jinping de outro. Eu não sei o nome dele, eu vou falar isso. De um lado temos Donald Trump pedindo evacuação total da capital de Irã. E do outro lado nós temos Xi Jinping, pelo amor de Deus, não sei falar em Newton, amor, que direto isso aqui, pedindo a evacuação total da capital de Israel. Tradução, o que a gente consegue entender aqui? Que o Trump vai ajudar a galera, né, de Israel a bombardear o Irã, mais ainda, e o Xi Jinping vai ajudar Irã a bombardear mais ainda Israel. Israel, Deus te chama... Não é Israel não, é o quê? É Samuel, Newton. Newton, mas você tá de que lado? Do Irã ou de Israel? Eu tô do meu lado, amor. Eu tô do lado do Brasil. Eu tô do lado do quê? Do prefeito parar de palhaçada de querer ficar... Meu prefeito tá lá, em Israel. Para com a palhaçada de vir trabalhar, do que fazer um cursinho, Bolsonaro PL, né, pra falar mal do Brasil, mal do Lula. Eu tô do lado pra tomar vergonha na cara e vir trabalhar. Não é ficar indo pra Israel, não. Mas é um curso, faz curso online, amor. Eu fiz curso do CCAA, inglês e espanhol, eu fiz online, porque ele tem que ir pra Israel.
Vai trabalhar, vagabundo. Referente a isso aqui, eu tô do lado do Xinxin Noxin. Prefiro ele, não gosto do Trump. Mas o outro lado... Não interessa, amor. Eu tô do lado do Xinxin. E acabou. Enfim, gente, agora o negócio vai ficar estreito, hein? Agora vai ficar estreito, porque Mortal Kombat, né? Aqui nós temos Jack Chan contra quem? Toredo. Não vou dar nem Toredo, isso aqui não vale a pena Toredo, não. Agora o negócio vai ficar estreito. Os Estados Unidos já está dentro da guerra contra o Irã, independente do Trump mandar ou não caças americanos para atingir a infraestrutura no Irã. O fato é que os Estados Unidos já deu o sinal verde para o ataque israelense. Os Estados Unidos entregou mísseis Hellfire, centenas de mísseis Hellfire dias antes do ataque para Israel. Ele entregou as armas que seriam utilizadas para atacar o Irã. Os Estados Unidos, ele cedeu serviço de inteligência para Israel. Os Estados Unidos fala claramente em diversos documentos que é melhor que Israel faça a guerra contra o Irã e desestabilize e derrube o governo iraniano em nome dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos faça isso ele mesmo. Os Estados Unidos escreveram isso em documentos de inteligência. Não dá para ser mais claro. Os americanos já estão nessa guerra. O comércio entre a China e o Irã é realizado por fora do dólar. O comércio de uma das maiores reservas de petróleo e de gás natural do mundo, com o maior inimigo dos Estados Unidos, que é a China, é realizado fora do sistema do dólar. Ao atacar o Irã, ele apresenta uma ameaça velada para os países árabes e para os países do Oriente Médio, que estão aí aventando, que estão aí sonhando em se aproximar da China e do sul global, como é o caso de diversas dessas monarquias árabes. Então os Estados Unidos têm diversos objetivos estratégicos que estão sendo cumpridos através dessa guerra contra o Irã. Os Estados Unidos já está nessa guerra. Se ele vai ou não autorizar que os seus caças apertem o botão e disparem mísseis contra Teherã, isso aí é indiferente, porque os Estados Unidos é um dos maiores interessados no fim do regime nacionalista e alinhado ao sul global. Oi, André, embaixador, o mundo estava mais seguro quando o Obama fez um acordo nuclear com o Irã, que o governo do Netanyahu, que o senhor representa, fez de tudo para sabotar quando o Trump assumiu o poder. O Trump acabou saindo daquele acordo. O Irã enriquecia até 4% do urânio e mandava todo o urânio enriquecido para a Rússia, mas o governo Netanyahu, junto com o governo Trump, fizeram tudo para sabotar aquele acordo, e depois disso a gente vê agora o resultado é que o Irã enriquece a 60%. Foi um fracasso, foi um erro. Eu queria saber se o senhor concorda com esse erro. Em segundo lugar, por que Israel tem bomba atômica? Que direito que Israel tem, se não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de pegar e bombardear o Irã? Por que Israel tem a bomba atômica? Por que Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear? E por que Israel sabotou o acordo nuclear firmado entre os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, e que, segundo todos esses países, a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã cumpria? Eu queria entender como que bombardear um país, matar em civis, pode ser melhor do que um acordo que existia. Atenção, patriotas! Eu tô aqui em Israel com mais 13 prefeitos que vieram ganhar diárias em dólar. É verdade. Assim, não precisa se preocupar, porque quanto mais dias nós ficamos aqui nesse bunker, mais chances a gente tem de ganhar poupudas diárias em dólar. E ainda pode fazer mídia depois. Mas assim, se vocês quiserem, como quem não quer nada, pedir uma ajudinha pro presidente Lula nos tirar... nos tirar daqui, vai ser muito bom, sabe? Porque o Irã tá mandando um míssil direto. Então assim, a gente vai ganhar uma graninha, vai poder botar a bandeirinha de Israel no perfil do Instagram, mas seria bom voltar pra casa logo, porque vai saber, não é? O que pode acontecer. E selva caveira não é bem pra mim, não. Eu gosto mais dos pilas, das diárias em dólar. Tá certo? Então tamo junto. Selva caveira, mais ou menos. Manda logo aí uma mensagem pro presidente Lula e manda um pix se for possível. Lula consegue tirar os políticos brasileiros de Israel, mostrando que ele é um ótimo diplomata. Mesmo com o país em guerra, ele resgata os brasileiros.